Olá pessoal, salve Maria, sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos continuar explorando os sacramentos da Igreja Católica. Já falamos sobre o batismo, a confirmação e a Eucaristia, que são sacramentos voltados para a santificação pessoal. Falamos também dos sacramentos de cura e hoje vamos nos concentrar no sacramento da ordem, que é um dos dois sacramentos voltados para a salvação de outros, junto com o matrimônio. Mas antes de continuarmos, eu quero que você saiba que você está a um passo de uma experiência que pode revolucionar a sua caminhada espiritual e transformar a sua vida em profundidade. Sim, eu estou falando do nosso desafio de 21 dias de oração, que é um programa único que vai além, muito além de simples práticas espirituais. Descubra uma experiência que pode transformar a sua vida espiritual. Nesse desafio de 21 dias de oração, você aprenderá a oração mental, a Léxio Divina, a oração vocal e a meditação católica, fortalecendo sua intimidade com Deus, sua disciplina espiritual e sua paz interior. Por menos de R$10 por mês, embarque nessa jornada de fé e aprofunde o seu conhecimento da Palavra de Deus. Não adie mais a sua transformação. Inscreva-se agora pelo link que está aqui na descrição e comece hoje mesmo. Muito bem, o Catecismo da Igreja Católica ensina que o sacramento da ordem é aquele que dá continuidade à missão confiada por Cristo aos seus apóstolos. E essa missão continua sendo exercida na Igreja até o fim dos tempos. Esse sacramento tem 3 graus: o episcopado, o presbiterato e o diaconato. A Igreja sempre entendeu que, embora existam essas diferentes categorias, eles pertencem a um único sacramento. A palavra ordem tem um significado muito interessante. No contexto da sociedade antiga, ordo designava as várias camadas sociais e a integração de uma pessoa a uma dessas camadas era chamada de ordenação. No caso da Igreja, o sacramento da ordem, que nos integra ao corpo da Igreja, também é chamado de ordinácio. No entanto, esse termo não se refere apenas a uma escolha ou nomeação da comunidade, mas um ato litúrgico que confere um dom especial do Espírito Santo. Esse dom concede uma potestade sagrada, ou seja, um poder sagrado que vem de Cristo por meio da Igreja. Para entender o sacramento da ordem, precisamos entender o conceito de sacerdócio. No Antigo Testamento, já vemos o sacerdócio como uma função importante, e o povo de Israel é descrito como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Esse conceito de sacerdócio se estende ao Novo Testamento, mas gerou confusão sobre como o poder deveria ser exercido na Igreja. O protestantismo, por exemplo, negou o sacerdócio ministerial da Igreja, argumentando que todos os cristãos, por meio do batismo, se tornaram sacerdotes, diluindo o sacerdócio específico dos ministros da Igreja. No entanto, a carta aos Hebreus nos ensina que os sacerdotes têm a missão de intervir em favor dos homens em suas relações com Deus, ou seja, eles agem como mediadores entre o homem e Deus. Para cumprir essa função, o sacerdote precisa ser tanto uma dimensão divina quanto humana. Por isso ele é escolhido e separado para estar mais próximo de Deus e assim poder agir como uma ponte entre o povo e Deus. O ápice do sacerdócio é encontrado em Jesus Cristo, porque ele, ao unir em si as naturezas divina e humana, realizava a perfeita união entre o céu e a terra. Jesus é o sacerdote perfeito, porque ele é a ponte entre o divino e o humano. É isso que chamamos de união hipostática, ou seja, a união das duas naturezas em uma única pessoa. Por isso, quando um homem é ordenado sacerdote, ele passa a agir in persona Christi, ou seja, em nome de Cristo. Por meio do batismo, todos os fiéis participam sim do sacerdócio de Cristo, só que de uma forma diferente dos ministros ordenados.
O batismo nos integra ao sacerdócio comum dos fiéis, enquanto o sacramento da ordem confere um sacerdócio ministerial, com a missão de ensinar, governar e santificar o povo de Deus. Portanto, o sacerdote ele recebe um poder sagrado para servir aos outros de maneira mais plena. A missão do sacerdote é exercida de maneira especial. Ele é responsável por ensinar a palavra de Deus, administrar os sacramentos e governar pastoralmente a comunidade. Essa missão fica especialmente clara durante a Santa Missa, onde ele fala em nome de Deus, na liturgia da palavra e em nome do povo durante a oração eucarística. É importante entender que os 3 graus do sacramento da ordem, o bispo, o presbítero e o diácono, têm funções distintas, mas estão profundamente interligados. O bispo recebe a sagração episcopal, que confere a ele a plenitude do sacramento da ordem e o torna um sucessor dos apóstolos. O padre, por sua vez, recebe o sacramento da ordem para atuar de forma semelhante, mas sob a autoridade do bispo. E o diácono, embora não tenha a mesma função sacerdotal, também tem um papel importante no serviço da igreja. O sacramento da ordem tem como matéria a imposição das mãos do bispo sobre a cabeça do ordenado e como forma a oração consagratória específica. Somente os bispos, sucessores dos apóstolos, podem conferir esse sacramento. A Igreja sempre reconheceu a ordenação exclusiva de homens, conforme o ensinamento de Jesus e a tradição apostólica, não permitindo a ordenação de mulheres, como confirmado pelo Papa São João Paulo II e o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento da ordem imprime um caráter indelével no ordenado, uma marca espiritual que não pode se apagar. Assim como o batismo e a confirmação, a ordenação é definitiva e não pode ser repetida. Mesmo após a morte, um sacerdote permanece sacerdote para sempre, embora possa ser destituído do magistério, tornando-se um leigo no direito canônico. Em casos de perigo de morte, um sacerdote destituído pode ministrar os sacramentos válidos, mas não pode celebrar a missa de forma lícita. O sacramento também confere a graça do Espírito Santo, que visa levar o ordenado à santidade, embora ele ainda não seja perfeito. No rito de ordenação, o bispo pede a Deus que derrame essa graça, fortalecendo o sacerdote para seu compromisso de viver de forma exemplar e buscar a santidade. Isso inclui evitar o pecado e crescer no amor a Deus, o que se reflete na sua doação aos outros. São Gregório de Nazianzo e o santo Cura d'Ars nos lembram da grandeza do sacerdócio, chamando os sacerdotes à conversão e à santidade, para que possam ser instrumentos de salvação, conduzindo o povo de Deus com sabedoria e pureza. O sacerdote deve ser um exemplo de vida cristã, porque o seu ministério é a continuação da obra de redenção de Cristo aqui na Terra. E você sabia que o sacramento da ordem é fundamental para a vida da Igreja? Porque é por meio dele que Cristo continua a exercer sua missão de ensinar, santificar e governar. É um sacramento de serviço, onde os ministros ordenados agem em nome de Cristo e ao serviço do povo de Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos, viu? E deixe um comentário também. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Salve Maria! Ah, e não deixe de conferir o nosso site, virtudeplena.com.